Fala galera, beleza? Brian Bola aqui da Made. Passando para compartilhar com vocês aqui sobre uma nova funcionalidade que o Proxmox lançou aí nos últimos dias, mais especificamente ali no dia 27 de março, que facilita ali a migração de VMware para Proxmox. Para quem nos acompanha, sabe que recentemente a gente fez essa postagem aqui no blog, fazendo ali, né, uma comparação entre VMware e Proxmox, e aqui a gente mostrou, né, como que é o processo de migração que envolvia, né, até então o processo de migração, que sinceramente era bastante ali, tinha que fazer a instalação de alguns binários para fazer funcionar e tudo mais. E o pessoal da Proxmox, vendo essa movimentação de migração que estava tendo de VMware para Proxmox, decidiu facilitar a vida aqui do sysadmin que faz a configuração e trouxe uma novidade, tá? Então isso que eu vou estar abordando aqui no vídeo de hoje. Para quem não conhece, tá? Eu trabalho aqui na Made for It, tá aqui o site para quem quiser acompanhar mais a gente e ter noção do que a gente faz, mas é uma consultoria aqui de TI, beleza? Então, acessa o site aí, fica atualizado e bora aqui pro vidinho então. Adiantando, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois servidores, eu tenho um servidor de Proxmox e um servidor de VMware que eu vou mostrar aqui para vocês esse passo a passo, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Antes de mais nada, o seu Proxmox tem que estar atualizado para ter essa função, tá? Então, a versão que está dando suporte a essa nova funcionalidade é a versão 8.1.8 do Proxmox, tá? Mais especificamente, esses binários aqui, tá? Então, você precisa do PVE Management, pelo menos na versão 8.1.8. Você precisa do libpv Storage a partir da versão 8.1.3, e esse é o binário novo aqui, tá? Esse cara que faz a mágica, que é o PV-ESX Import Tools, tá? Então são esses três binários aqui que é utilizado aqui nesse processo de importação, de migração de uma VM do VMware para o Proxmox. Tendo o seu cenário atualizado, esses binários instalados nessas versões, o que vai mudar? Aqui no Proxmox, tá? Se você clicar em Data Center, Storage e adicionar o novo Storage, você vai ver que tem um novo tipo de Storage, que é o Storage ESXi, esse carinha aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, como é que preenche aqui? É bem tranquilão, bem tranquilo. Então, em ID aqui você coloca o nome desse novo storage, que pode ser o que seu coração mandar. Eu vou colocar aqui server 01, por exemplo. Aqui é o IP ou o domínio do seu VMware. Deixa eu pegar aqui, no caso aqui eu estou utilizando o IP. E aqui embaixo um usuário e senha de acesso que tenha permissões de admin, beleza? Então, vou colocar aqui o Made for It. E por último, no meu caso aqui, talvez da maioria, eu vou marcar a opção aqui para ele não checar o certificado. Por quê? Porque é um lab ali do VMware, né? Instalei agora ele não tem nenhum domínio vinculado, não configurei nenhum certificado, então eu vou pedir para skipar. Clique em ADD. O novo storage ele já vai ser adicionado. E agora, ó, se você for lá nos seus storages, ele vai estar aqui, ó, server 01, tá? E o que acontece? O Proxmox estabeleceu uma conexão com o seu VMware via API e coletou aqui, ó, as VMs que existem lá, tá? Quais VMs que existem lá, então ele já mostrou aqui para mim. Então são 3 VMs, se a gente olhar o VMware Vim VMs, tá aqui, ó, 3 VMs, tá? E aí eu já vou começar a importação de uma, tá? Eu vou fazer rapidão a importação só para a gente ganhar tempo, aí eu explico certinho passo a passo, tá? Então no caso aqui a VM que eu vou fazer a importação é o Linuxzinho. Vou importar, vou deixar essa opção marcada e já vou iniciar o processo de importação enquanto eu explico cada uma dessas etapas, tá? Então eu vou deixar a task sendo executada aqui e já volto nessa questão. Então vamos lá, como é que funciona? Então a gente tem um novo storage, ele vai listar as VMs existentes lá no VMware, e aí é só você selecionar qual você quer, vir importar, e aí vai abrir essa caixinha de configuração. Pontos de atenção, a sua VM não pode estar ligada, tá? Você não vai conseguir fazer, por mais que a opção de import está aqui para você, está habilitada para você, se você tentar importar uma VM ligada, já vai dar erro no começo. Então você tem que desligar a sua VM lá no VMware para fazer essa importação. Porém, tem algo aqui, né? Tem um pontinho de atenção interessante, que é o quê? Para evitar o downtime, o que a gente pode fazer? Como a gente vai ter que desligar a VM aqui no nosso VMware para fazer a importação, no processo de import, a gente pode usar esta opção aqui, ó, Live Import. O que é o Live Import?
enquanto está sendo feita a importação, o Proxmox ele já vai montar a sua VM e ligar ela, e aí você já consegue ter o seu sistema de novo. Tá? Então é uma opção muito interessante. Eu marquei ela aqui, eu já mostro o console. Lembrando que para utilizar o Live Import com performance, né, a sua rede tem que estar muito bem alinhada, né? Então você tem que ter uma boa comunicação de rede entre o Proxmox e o VMware. Então, pô, uma interface 10 GB ali pelo menos, que não esteja chumbada, né, não esteja topando. Um bom disco de origem e destino também. Então tem que ter um cenário performático para que esse Live Import funcione bem, tá? Então vamos lá, que outras informações a gente tem aqui? VMID, então qual que vai ser o VMID que essa VM que está sendo importada vai ser identificada aqui no Proxmox, né? Configuração de processadores, quanto de memória vai ter, o nome da VM, né? Qual CPU, qual arquitetura de CPU que vai ser utilizada, aqui é um resuminho de quantos core que foi utilizado, qual que é o tipo aqui do sistema operacional, né? Qual que é a versão do kernel, qual interface de rede aqui do Proxmox, né, que vai estar vinculada na sua VM, em qual storage aqui do Proxmox você vai jogar essa VM. Aí tem as opções avançadas, o Live Import a gente já viu, né? Aí tem as configurações avançadas. Pegando o gancho aqui nesse warning, o que está falando aqui? Se lá no VMware a sua VM tiver uma ISO vinculada, né, tiver um CD-ROM vinculado, ela não vai ser importada, tá? Mas você pode vir aqui nas opções avançadas e falar, né, que a sua máquina vai ter alguma ISO. Então, só a título de curiosidade. Não é o meu caso, tá? Eu não tenho nenhuma ISO sendo utilizada lá, então eu poderia estar desmarcando essa opção. Enfim, nas opções avançadas que a gente pode ter mais informações sobre o disco. Então, pô, se eu tenho mais de um disco vinculado na minha VM, né? Onde que eu vou deixar um, onde que eu vou deixar outro, qual que vai ser o meu SCSI controller, tá? A parte de configuração de rede, né? Então, pô, você quer mudar ou não o modelo aqui da sua placa de rede? Você quer vincular ela a alguma outra interface interna aqui do Proxmox? O MAC address, a princípio, ele vai herdar o MAC address que estava lá no VMware, mas se você quiser, você pode gerar um novo MAC address aqui, tá? E por último, ele vai ter um resumão aqui das configurações que foram aplicadas. Clicou em Import, ele já vai começar aqui o processo de importação. No caso aqui eu estou 88%, e lembra que eu marquei a opção Live Restore? Então se a gente vir aqui na VM, console, já está a Live Restore aqui para mim. Então ela está importando, mas eu já consigo aqui acessar a minha VM, tá? Lembrando que também todas as alterações que eu fazer aqui, elas vão ser replicadas quando a migração finalizar, tá? Então ela comita essa informação que foi feita durante o Live Restore. Ponto de atenção interessante, principalmente quando estiver utilizando o Linux, ali um Debian, que nem eu estou utilizando, ou algumas outras distros também. O nome da interface de rede vai mudar. Tá, então, ó, minha interface aqui está down, mas ela não está down porque não tem configuração, porque deu algum erro. É porque no meu arquivo de configuração, né, de networking aqui do Debian, ele está para outra interface, ele está para ENS192, só que aqui ele subiu com a ENS18, tá? Então, esse ENS192 é a nomenclatura que lá no VMware me deu, tá? Só que aqui no Proxmox ficou como NS18. Então já fiz a alteração aqui. Se eu dar um if up, ó, tá de HCPzão mesmo, ó, já vinculou o IP. Deixa eu ver, ó. Ih, já migrou, já migrou. Eu ia querer fazer alguma alteração aqui no Live Migration para vocês verem que comita, mas pode confiar que comita, tá? Outro ponto interessante quando você usa o Live Import é o quê? A sua VM não desliga. Então, finalizou o import, a sua VM continua ligada e boa, você não precisa rebootar nem nada. Então, tá aqui, ó, VM migrada, funcionando bonitinho. Né? Se eu jogar um ping aqui para fora, por exemplo, provavelmente aqui, ó, já está funcionando, já tem navegação, já está migrada, já está bala, tá? Então, esse que é a nova forma de fazer a migração do VMware para o Proxmox, então facilitou muito porque é só front-end e vai agilizar muito esse processo, tá? Algumas questões a mais, as versões suportadas, né? Então, versões suportadas é a partir do 6.5, que é a imagem que eu estou utilizando aqui do VMware, até a 6.8. Da 6.5 até a versão 8 do VMware já foi homologado e funciona, tá? Versões anteriores provavelmente pode funcionar, é um acesso via API, mas não está homologado, tá? Outra questão, o seu VMware, ele não precisa ter uma licença
paga, né, que antes você podia comprar uma licença, tá. Então, ó, eu tô com uma licença free aqui, e na licença free já está funcionando, 100%, tá. Então é isso aí, galera. Queria passar aqui como que ficou essa etapa de migração, como é que funciona. Então vocês viu funcionando, viu migrando, viu o Live Import, que é muito bom para reduzir downtime, e é isso aí. Então se você tá pensando ainda, né, pô, será que Proxmox vai me atender ou não, ou tô querendo entender melhor sobre Proxmox, ou tô pensando de fato em migrar de VMware para Proxmox, qualquer dúvida que você estiver, entre em contato com a gente, tá? Aqui na descrição do vídeo ou no site ali você consegue achar nossos contatos que a gente pode estar conversando aí e bolar um projeto aí para melhor atender vocês, tá? Então é isso aí, brigadão e até mais.